Bom dia, a paz do Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida nesta manhã, hoje, dia 19 de outubro de 2020. Louvado seja Deus. Que bom que o Senhor preparou mais uma manhã, mais um dia na presença dEle, para que nós possamos compartilhar aqui uma palavra, uma manhã de oração, uma manhã de compartilhar da palavra. Que bom que o Senhor preparou isso. Hoje de manhã, já em um momento de oração, estamos concluindo isso aqui, e para isso nós estamos falando com você a respeito da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo nessa manhã com Deus, tá bom? Louvado seja Deus. Galera que já está aí antenado, chega rapidinho, né? Washington, Jusilene, bom dia Dercy, bom dia toda essa galera boa que já está chegando aí, tá bom? Bia, Diogo, né? Bom dia a cada um de vocês, irmão João, a cada um que está chegando, Érica, sejam todos muito bem-vindos, né? Karina, Raquelzinha, muito bom dia a todos vocês, por mais esse dia que o Senhor nos concede, mais essa manhã maravilhosa, não é? Nós queremos ler um texto para você. Eu quero ser um pouco mais objetivo com você aqui hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo 27 e 28. Esse texto você se lembra dele, tenho certeza disso, mas eu quero compartilhar ele com você agora. Bom dia a todos vocês, galera boa, hein? Hoje tem bastante gente antenada no Facebook já cedo, hein? Olha que maravilha, compartilha aí, chama outras pessoas, vamos falar um pouquinho da carta de Paulo ao coração de cada um de vocês, tá bom? Carta de Paulo. Essa semana eu vou falar um pouquinho a respeito das cartas de Paulo para você. São várias, bênçãos que nós encontramos nas cartas de Paulo, e eu quero falar para você então aqui a escrita de Paulo à igreja que estava lá em Corinto. A igreja que estava em Corinto, Corinto era uma cidade, né, de comércio, era uma cidade em que havia, nesta época em que Paulo estava escrevendo, uma perseguição da igreja, e existia uma influência muito grande, de gnosticistas, existia uma influência muito grande na época, né, de pessoas que já, maldiziam a Bíblia, já iam em contrário àquilo que diz os mandamentos do Senhor, e Paulo vai rebatendo isso, vai advertindo, o povo com a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus pregada. E nós vamos ouvir então esse texto. Olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27, diz assim: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Deus escolheu coisas desprezíveis, entre aspas, deste mundo para cumprir o seu propósito. Deus escolheu, as coisas que esse mundo diz, que não tem valor, Deus escolheu para manifestar a sua glória, não é? Eu quero nesta manhã tecer esse comentário para você, porque eu estava aqui a anotar e a pensar a tantas coisas que Deus já usou, que nós entendemos às vezes até que tem aparência de coisas desprezíveis, mas Deus usou isso para manifestar o que realmente tem valor. Se nós desprezamos isso, ora vista, nós podemos estar perdendo o maior ensino do Senhor sobre as nossas vidas. Bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu queria que você compartilhasse com todos os seus amigos aí, tá bom? Cada um de vocês que chegaram já. Bastante gente comigo aqui já cedinho, 7h30, e você já está comigo aí. Deus usa várias, olha só algumas que eu quero citar para você aqui. Coisas que Deus usa que parecem desprezíveis
a este mundo, mas Deus usa para manifestar o seu querer, para manifestar o seu propósito, lembrando-se de que a glória sempre será dada ao Senhor, sempre deve ser lembrada que a glória deve ser dada ao Senhor. Mas olha o que Deus já usou. Nós vamos ver que a vara na mão de Moisés para realizar milagres extraordinários, Deus usa uma vara, um pedaço de madeira, sabe, cortado. Falando de pedaço de madeira, você lembra que Eliseu fez flutuar o machado na água? Primeiro, isso é um milagre, porque ele fez flutuar um machado na água. Se você se lembrar do peso de um machado, é algo de um peso bastante considerável e é ferro puro. O machado que tinha afundado, ele flutuou, porque o profeta ali joga um pedaço de madeira na água e um pedaço de pau atrai o ferro. Isso é simplesmente um milagre, é uma coisa louca deste mundo. O Senhor faz algumas coisas como essa. Em Horebe, uma pedra em Meribá, ela vai se tornar como portadora de água potável para o povo. Uma pedra vai se tornar como uma mina potável aos homens. Você lembra da questão em que Deus usa uma desprezível jumenta para repreender um profeta mal intencionado? Você lembra disso? Uma jumenta foi usada por Deus. São coisas que às vezes nós não entendemos, mas a glória será dada sempre ao Senhor. Você lembra de uma passagem em que Deus vai usar, sabe, imundos corvos? Por que eu digo imundo? Porque na nossa cultura nós vemos que os corvos, eles se alimentam de carniça, carne podre. E Deus vai usar um corvo ou corvos para alimentar um profeta. Verdadeiramente, sabe, são as coisas desprezíveis desse mundo, mas que o Senhor usa para o seu bel prazer, para que seja glorificado o seu nome. Deus utilizou as barrentas águas lá do Rio Jordão para purificar a lepra de um general. Você lembra disso, da cura de Naamã? Deus vai usar um grande peixe. Deus vai usar ele como submarino para um rebelde profeta que deveria ir e pregar a Nínive, mas então ele inverteu a rota dele. E Deus vai dar uma lição, mas nessa lição então Deus vai destacar ali um salvamento simplesmente fenomenal naquela época. Deus usa de um grande peixe, uma baleia, para ser o submarino de resgate de Jonas. Nós vamos ver que simples varas cortadas, colocados em formas uniformes, vai transformar o rebanho de Jacó, e vai tornar ele uma pessoa muito bem sucedida. Nós vamos ver que Jesus vai fazer um negócio que a gente acha até mesmo nojento, não é? Mas Jesus vai fazer isso para curar um enfermo, um cego. Ele vai fazer do cuspe no barro, ou seja, na terra, transformar em barro, e isso ser algo medicinal para transformar a vida de uma pessoa que estava doente. Você vai ver um garotinho que ele tinha sua refeição da tarde, estava preparada a sua refeição simples, e ele simplesmente apresenta isso como sendo o seu tudo, sabe? Ele apresenta a questão dos 5 pãezinhos e 2 peixes, 5 pãezinhos e 2 peixes, total 7. Ele estava já com o banquete preparado, mas ele prefere ofertar isso, sabe, aos discípulos, e Jesus abençoa e transforma isso para a refeição de 5.000 pessoas na ocasião. É alguma das coisas que eu estou dizendo para você hoje, de que são coisas, sabe, que parecem insignificantes para nós, mas Deus transforma em uma magnitude simplesmente extraordinária. Veja que Jesus ele vai pegar 12, que aos olhos humanos não prestavam, 12 que aos olhos humanos eram desprezíveis,
e vai transformar os 12 na igreja que é a igreja do Senhor hoje. A igreja que é a igreja que será a noiva de Cristo, sabe, quando nós formos arrebatados. Olha para você ver. Eu quero ler mais uma vez o texto para que você possa tomar dimensão da grandiosidade que é esse nosso Deus. O texto de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27, você, se chegou agora, estamos falando, sabe, que o nosso Deus, ele usa coisas desprezíveis para manifestar, sabe, o teu querer. E tudo isso para que a glória não tenha-se dúvida de que a glória deve ser dada ao Senhor. Quando nós vemos 12 que o Senhor escolhe que não tinha probabilidade de ser nada, e Deus transforma os 12 na igreja que é a noiva de Cristo hoje, nós só podemos tributar a honra e a glória ao Senhor. Quando nós olhamos um homem que é resgatado mesmo em desobediência, um homem que é resgatado das profundezas do mar, ele se rebelou à vontade de Deus. O Deus havia dito: você vai pregar a um povo, porque esse povo merece uma gota de misericórdia, você vai pregar a esse povo, porque eu vou destruir aquele lugar. E Jonas não foi pregar aquele lugar. E Deus envia, sabe, um submarino, uma baleia, um grande peixe, em que vai resgatar o Jonas, para que se cumpra o propósito do Senhor ainda. São coisas loucas desse mundo, que nós realmente entendemos que essas coisas loucas confundem os sábios desse mundo. Os sábios desse mundo se veem loucos diante de uma situação como varas descascadas, colocadas à frente do rebanho, quando se prostrava para beber água e via aquelas varas listradas, e o Senhor transforma o rebanho de Jacó. Sabe, são coisas desprezíveis. Coisas como essas que nós citamos hoje, do tipo corvos, animais nojentos, alimentando o profeta. São coisas loucas desse mundo, que os sábios certamente ficam loucos em ouvir, sabe, de que nós, os cristãos, cremos que um Jesus, tendo sobre si o direito de se assentar no alto e sublime trono, ele abriu mão do trono para descer à terra e tomar forma de um corpo humano e sofrer todas as perseguições, todas as dores desse mundo, da perseguição pelo pecado, e mesmo assim não abriu a sua boca. É uma coisa louca desse mundo, não é? É uma coisa realmente que nós não entendemos. Os sábios desse mundo não entendem, sabe, o que é isso? Um Deus se tornar em corpo físico e morrer pelo pecado de todos. O mundo não entende isso, não entende isso, mas isso é para que a glória seja dada ao Senhor. O texto que eu li hoje em 1 Coríntios 1, 27, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o mundo, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Deus escolheu coisas simples para manifestar as coisas grandiosas dele. O evangelho se constrói de coisas muito simples. Tem pessoas que às vezes não se dá por conta de que Deus, ele faz com que o evangelho seja simples, e de tão simples, e de tão fácil acesso, e de tanta aceitabilidade, é que o evangelho às vezes é rejeitado. Sabe, tem pessoas que olham e falam assim: eu não acredito que para ser salvo e ter uma vida eterna é só isso, é só aceitar a Jesus como seu Salvador e caminhar que nem os crentes caminham. Ei, é tão simples assim. É tão simples como todos os exemplos que o mundo considera desprezível, mas que Deus escolheu para manifestar o seu querer. Eu queria que você recebesse essa palavra nesta manhã.
Às vezes você está pensando que o teu trabalho é desprezível. Às vezes você está pensando que o teu testemunho é desprezível. Às vezes você está pensando, tudo que eu faço é desprezível. Nesta manhã eu venho trazer uma palavra para você com um tema: Deus usa as coisas desprezíveis. O texto está aí que eu disse para você. Você pode anotar aí, meus amigos, sabe, no comentário, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 26, 27 e 28. São 2 versículos que falam a respeito de coisas que Deus usa, que aos olhos humanos são desprezíveis. Aos olhos humanos, um crente pegar uma Bíblia e colocar debaixo do braço em pleno domingo, vir à igreja, cultuar, parece desprezível, mas são as formas que Deus tem usado para manifestar a sua glória, o seu querer, o seu propósito, a sua vontade. Lembre-se que toda glória, toda honra sempre deve ser dada, tributada ao Senhor. Você foi escolhido e nada do que você tem feito no Senhor é desprezível. Nada, aos olhos humanos é desprezível. Aos olhos, sabe, de toda a humanidade, de toda a cultura moderna que nós temos hoje, é desprezível. Mas aos olhos do Senhor não são desprezíveis. Aos olhos do Senhor é a sabedoria, é a sapiência de Deus sendo manifesta na sua vida. Continua firme, continua, sabe, com as tuas mãos firmes no Senhor, porque Ele lhe garante a vitória sempre. Amém? Bom dia a todos vocês que chegaram agora, a todos vocês que vão receber essa palavra depois e vão compartilha aí e vão receber essa palavra para entender que não tem nada que é desprezível na sua vida. Deus está te usando para manifestar a glória dele. Deixa a glória de Deus ser manifesta sobre a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero orar por você, eu quero aqui orar e profetizar uma semana de bênção. Pai eterno, Deus soberano, eu quero aqui tributar toda a honra, toda a glória a Ti, porque, ó Deus, aqui estão os nossos amigos, irmãos, que, ó Deus, depois de um final de semana de bênçãos, quantos cultos maravilhosos, Senhor Deus, sexta, Senhor Deus, sábado, Senhor Deus, cultaço, domingo, 2 cultos, agora, Senhor Deus, estamos chegando de volta às atividades semanais. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor abra portas, Senhor, repreenda o espírito de enfermidade, repreenda, Senhor Deus, toda praga, toda seta, todo demônio que se levanta, Senhor Deus, toda obra do inimigo que se levanta contra as nossas vidas, nós repreendemos no santo nome de Jesus. Declaramos a bênção do Senhor, assim como foi liberado ontem uma palavra de bênção, de prosperidade na igreja. Eu quero liberar aqui hoje de manhã uma palavra de prosperidade sobre toda a igreja, uma palavra de prosperidade para os meus amigos que estão aqui agora, que a prosperidade, que a bênção do Senhor alcance a vida desse meu amado irmão e irmã, que o Senhor torne próspero o trabalho das suas mãos, tudo aquilo que ele empreender, ó Deus, será bem sucedido, prosperará no Senhor. Eu profetizo a bênção do Senhor para uma semana cheia de vitórias, de conquista. Eu estou liberando uma palavra de que essa semana será semana de vitória, semana de colheita, semana de nós realmente nos alegrarmos no Senhor. Ah, Senhor Deus, toda decepção, toda tristeza, toda enfermidade, toda praga, toda mortandade, toda impiedade, toda injustiça, repreenda, Senhor, das nossas vidas, nos cubra com o teu amor, tua misericórdia, agora e sempre, em o nome de Jesus. Amém? Shalom para o seu coração, para a sua vida, muita paz, muita força para você trabalhar. Ontem aprendemos um pouquinho mais sobre prosperidade, queria que você colocasse isso em prática. Deus vai te honrar muito, amém? Eu queria que você estivesse antenado. Essa semana é uma semana de bênção para a sua vida. Um ótimo dia. Compartilha esse vídeo aí, varão. Parou, em nome de Jesus.